A gente separou aqui as 3 metas da diretoria do Fluminense para o time depois dessa data FIFA, que vai ser o momento mais importante do ano. Tem também uma discussão muito relevante para a torcida do Fluminense. O Renato Gaúcho está perdendo o elenco ou realmente o calendário depois da Copa do Mundo de Clubes acabou com o trabalho, com o projeto que ele tinha? Você está aqui na TV Clubismo, rapaziada. Tem muita informação, tem vários detalhes que a gente tem para trazer aqui para vocês. Tô com o meu parceiro Rodrigo e tô com o meu parceiro Fernando também. Já deixa aquele like, confere se está inscrito. E, cara, para quem não está contextualizado aqui, o nosso parceiro Fernandão acompanha o dia a dia do Fluminense aí, torcedor firme mesmo do tricolor carioca. E eu queria saber dele, cara, qual a visão que a torcida do Fluminense está tendo do trabalho do Renato Gaúcho? Não, cara, acho que a paciência do torcedor acabou, né? Porque o Renato insiste em muitos jogadores que a torcida não aguenta mais. E ele também sempre estava falando, né? Meu time joga de 3 em 3 dias, todo mundo teve pausa na Copa do Mundo de Clubes, a gente foi o último clube a voltar, e joga de 3 em 3 dias, e viaja, treina e joga, viaja, treina e joga, não dá para organizar nada, não dá para descansar. O Fluminense vai ter 9 dias aí, né, nessa parada, 4 vão ser folgas, que o Renato até falou que era importante que os jogadores estivessem com a família, recarregassem as energias, e vai ter 5 sessões de treino, que já é mais do que estava tendo aí nos últimos 3 meses. Então, acho que agora o sarrafo sobe, né? E já volta com um jogo decisivo contra o Bahia na Copa do Brasil. Quando eu falei que o trabalho do Renato estava ruim, eu já tinha perdido a paciência e me chamaram de louco. Mas para mim, cara, o Fluminense até que vai bem em Copas, mas para mim nunca foi satisfatório o trabalho do Renato no Tricolor. Teve um ótimo Mundial de Clubes e isso aí, ó, fez com que ele se arrastasse até esse momento agora, onde o pessoal meio que perdeu a paciência, mas demorou. Porque pós-Mundial ele estava muito mal, cara. O Fluminense produz muito pouco. E uma coisa interessante, essa coisa que ele falou de que joga de 3 em 3 dias, é uma das coisas num ciclo do Renato em coletivas de imprensa de que ele repete as mesmas desculpas dia após dia, coletiva após coletiva, e em outros clubes também que ele esteve. E agora é o momento, né? Vamos ver que se ele vai conseguir integrar o elenco, esses novos contratados que chegaram nessa janela, se ele vai conseguir botar esses caras para jogar e para render o máximo pelo Fluminense. Com certeza. Rapaziada que está assistindo, já vai deixando a opinião nos comentários. Esse momento, na minha opinião, é um dos momentos mais importantes para o Fluminense nesse ano, porque realmente a gente vai conseguir enxergar se o trabalho do Renato Gaúcho atingiu um teto ali, se ele de alguma forma perdeu o elenco no vestiário, ou se realmente o calendário atrapalha, porque a gente não pode negar que é um calendário maluco, é um calendário que os jogadores se lesionam toda hora, você tem que fazer um malabarismo ali para poder contar com seus atletas, e aí esses reforços que chegaram agora, gostei muito da chegada do Acosta e do Lúcio Acosta, né, e do Santi Moreno, que foram chegadas ali para o ataque do Fluminense, meio campo e ataque, que eu considero que ainda vão ser muito úteis. Então, acho que essas 5 sessões de treino que o Fernandão falou, ele vai poder dar uma integrada nesses jogadores, entenderem estilo de jogo ali, e a mentalidade também, né, rapaziada? Que os caras também estão um pouco de saco cheio aí. Lembrando que o Fluminense, esse é o único momento que o Fluminense teve para treinar após a pausa da Copa do Mundo de Clubes. Porque o Fluminense está jogando Copa do Brasil e Sul-Americana, então, enquanto outros clubes que caíram em uma ou outra durante a semana, às vezes não jogam, o Fluminense toda quarta-feira ou quinta está jogando e todo final de semana também. Sim, isso aí desgasta mesmo. Em relação aos dois, cara, assim, o Lúcio Acosta deixou até uma impressão boa, apesar de ser muito pequeno, né? Então, fisicamente, a torcida do Fluminense tem um pouco de receio com a questão dele não conseguir espaço fisicamente no Brasil. E o Santi Moreno, realmente, muito pouco ainda, né? A rapaziada tá dizendo que ele é o filho do Keno, que ele parece o Keno jovem. Mas, assim, nada demais ainda, mas também não dá para esperar muito desses caras, né? O cara tem que ser muito acima da média para chegar e no primeiro jogo já decidir, tipo, virar o dono do time. Não, eu tipo, já imaginava que ia demorar um pouco para eles se adaptarem. Mas eu acho que o Renato vai ter que dar o jeito dele e esses caras vão ter que render, mano. Porque nós aqui mesmo fizemos vídeos analisando os jogadores. E eles vinham de boa fase, eles vinham marcando gols, dando assistência, não vinham se lesionando, vinham. Cara, a MLS não é essa diferença toda pro Brasileirão. Tipo assim, tem vários times fracos, igual aqui também tem. Nós vimos o Seattle Sounders lá que o pessoal tirou pra merda, né, no Mundial, deu trabalho pro Botafogo. Mas, então, só dando um exemplo. Já o time do Messi é uma merda mesmo. Mas, enfim, cara, esse pessoal vai ter que render. O Renato vai ter que achar as alternativas, vai ter que ensinar esses caras a render no Fluminense.
A responsabilidade é dele, de fazer esses caras renderem. Uma pergunta, tipo assim, esses caras rendendo, no sentido de, tipo assim, deixa eu ver como é que eu pergunto isso. Eles não são melhores do que quem já estava. Você não consegue ver o Santi Moreno render mais do que o Keno. Você não consegue ver o Luciano Acosta rendendo mais do que o Ganso. Eu Para consigo, mim, mano. eles chegaram para fazer isso. Eu consigo sim. Antes do Fernandão responder, eu não sou a favor da demissão do Renato Gaúcho, principalmente porque eu não vejo ninguém melhor do que ele para chegar ali, um cara que tenha o domínio do clube, igual ele tem, né? Domínio no sentido de conhecer tudo, ter história dentro do clube. E eu acho que o Ganso e o Keno já tiveram a fase deles ali dentro do Fluminense, são jogadores importantes, mas a chegada do Acosta e do Moreno, mano, eles chegam para justamente dar uma renovada ali que o Fluminense está precisando, e eles têm essa capacidade técnica, mano. Eles têm essa capacidade técnica. Basta encaixar o time, entrosar com os jogadores e o modelo de jogo do Renato Gaúcho encaixar com eles, não é não, Fernandão? Sim, é justamente isso. É tempo. E agora vai ter, né? E assim, como eu falei, vai voltar contra o Bahia no jogo decisivo de Copa do Brasil, que tem que ganhar de pelo menos 1-0 para levar para os pênaltis, né, no Maracanã. E o Bahia, nesse meio tempo aí, tem as duas finais da Copa do Nordeste. Então, assim, pela primeira vez o Fluminense vai pegar o adversário mais cansado do que o próprio Fluminense. Então acabou a desculpa. Eu também não acho que o Renato perdeu o grupo. Eu acho que ele está tentando alternativas porque está geral morto. Está sem perna para correr. Então, acho que ele vai fazer de uma forma que ele vai inserir esses gringos aí. Esses caras custaram muita grana para eles ficarem só no banco, decorativo. Então, assim, ele vai ter que resolver isso. E tem que resolver mais coisas, hein? Tem que resolver a defesa também. Porque jogar com 3 Exatamente. zagueiros, 2 zagueiros, 4 zagueiros, toma gol de cabeça toda hora, isso tá horrível. Esse é o tópico que eu ia trazer agora aqui para a gente debater. Já vou pedir para a rapaziada que está acompanhando, conferir o like, conferir se está inscrito. Vai deixando a sua opinião para a gente poder debater, rapaziada. A gente está respondendo todo mundo aqui no canal. O Fluminense, cara, jogou muito bem o Mundial de Clubes na questão defensiva. Ele mudou até um pouquinho lá na época, jogou com 3 zagueiros e tal. Não é essa a pretensão que eu tenho aqui, mudar o estilo. Mas fato é que é inadmissível o Fluminense ficar levando gol, principalmente de bola aérea, do jeito que toma, cara. Uma defesa que tem o Thiago Silva ali. Pô, se você me colocar junto com o cara, o Fluminense já não vai levar gol. Então, o que tá acontecendo, né? Pô. Faltou te contratar, mano. O Fluminense poderia ter te contratado, ou vou te Não, falar, um outro zagueiro. A gente falou eu quis dizer que se tu botar aqui. um cone ali, ele rende. Pô, eu rendo nessa zaga, hein? Tu não tem confiança em você, eu tenho. Aí, a gente falou durante a janela que o Fluminense precisava desse zagueiro e era prioridade. Não trouxeram, mano. Não trouxeram esse zagueiro que seria. Você tá esquecendo do Igor Rabelo, pô, o craque Igor Rabelo, que jogou 30 Mas ele partidas nos últimos resolve 4 bola anos. aérea? Pra mim, não resolve, entendeu? É essa questão. Não focaram num cara que, tipo assim, o Vasco foi atrás dos zagueiros perfeitos que eles precisavam. Falou, quero esse zagueiro, esse modelo de zagueiro, e eu quero esse aqui. Trouxeram os dois. O Fluminense pegou o Igor Rabelo, que pra gente não entende o motivo dele estar lá. Eu acho que foi um vacilo mesmo, hein, o Igor Rabelo. Não, sem comentários com essa defesa, né? Acho que acabou o encanto também com o Freitas, né? Que no Mundial muita gente, não, Freitas, lançador, zagueiro canhoto. Horrível, horrível. Maluco não tem tempo de bola nenhum. Maluco, para não render do lado do Thiago Silva, é que ele é pior do que um cone. Então, assim, esse cara é um perigo. Tu mesmo precisava de um titular, trouxe o Rabelo. Enfim, isso aí não vale nem a pena a gente ficar muito tempo falando nisso, não, porque a rapaziada já sabe como é que é. Eu acho que esse foi o maior erro da diretoria do Fluminense. Eu entendi o Mário falar que a grana do Mundial ainda não caiu e tudo mais, mas um zagueiro era primordial, mano. O zagueiro era primordial. E a gente tem um outro ponto aqui no clube. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre a defesa do Fluminense aí? Não. Para mim é outro isso. lado agora. Então, acho que um outro extremo que o Fluminense não vem sofrendo tanto, mas é um problema ali, é o ataque, né, cara? Fica entre o Cano, que é matador nato, mas já não tem aquela intensidade. Tem o Everaldo, que o Fernandão é fã, adora. E tem o John Kennedy de terceira opção. Precisa dar jeito ali, né, cara? Cara, precisa que o John Kennedy dê jeito, né? Porque assim, o Cano a gente já tá vendo o que ele pode oferecer. E realmente é um jogador que já está chegando aos 40 anos, problema no joelho. A torcida do Fluminense tem muito que agradecer a tudo que ele já fez pelo Fluminense até hoje, né? Se não fosse por ele, acho que a Libertadores não viria, porque ele foi o craque da Libertadores, o rei da América. Mas assim, o Germancano é só dentro da área. Fora da área ele quebra muito, porque ele também nunca foi um primor técnico e agora ele não está conseguindo mais correr direito. O Everaldo, vocês sabem a minha opinião, rapaziada. Eu acho que o Everaldo nunca deveria nem ter pisado no Fluminense. Quanto mais ser o camisa 9 e quanto mais ser o titular do Renato Gaúcho. Então, assim, minha expectativa é no John Kennedy.
Menino Urso já fez gol de título, é um cara da base de Xerém. Se ele ficar, ó, der uma corridinha na praia todos os dias aí dessas férias e ficar um pouquinho mais em forma, eu acredito que o John Kennedy pode ter um retorno triunfante. E ninguém melhor para fazer o John Kennedy jogar bola do que o Renato Gaúcho, que entende. Gosta da noite, gosta da zoeira, gosta de um futevôleizinho. Então, assim, John Kennedy, acorda, meu filho. Tona pode salvar o ano do Fluminense, cara. Pô, eu ia te perguntar isso mesmo, tu ainda tem fé no John Kennedy? Porque ele me decepcionou demais, cara. Ele precisava sair do Rio, tava muito badalado, gol em final, não tinha outra coisa. O moleque da idade dele tá, porra, querendo curtir, né? Querendo desfrutar do nome que ele construiu na história pro resto da vida dele. Então, jogaram ele pro México. Vai lá, fica lá, ninguém te conhece. Ele começou muito bem, mas terminou em baixa. Saiu e falou assim: tira esse moleque, pode levar, pode levar. E eu chegou no Fluminense com o maior barrigão e até hoje não fez nada. Mas, tipo assim, também eu não tenho essa implicância com o Everaldo que tu tem. Eu acho que o Everaldo rende no Fluminense. O cara que tá com menos espaço pra mim ultimamente, cara, é o Germancano. Pra mim, exatamente, tinha que tentar recuperar o John Kennedy, porque qualidade, quem tem mais é ele. Cara, eu E acho que Everaldo tinha que estar no elenco, cara. Pelo menos pra banco. Ele entra, faz gol, ele decide, mano. Ele é eu acho decisivo. que O o Fluminense já Germancano foi ainda decisivo é várias aquele vezes. cara. Eu acho que o Germancano ainda é aquele cara que ele vai fazer os seus gols, ele vai trazer alguns pontos para o Fluminense, vai ser importante em Copa. Só que você não pode ter ele como a sua única e exclusiva peça para o ataque. Você precisa de outras opções. E se o Renato Gaúcho não tá usando o John Kennedy, cara, vou lembrar aqui, rapaziada, o John Kennedy foi usado em 4 jogos desde que voltou, né, para o Fluminense aqui na volta aqui para o Brasileirão e essas competições aqui do Brasil. Nenhuma ele completou 90 minutos. Então é uma situação que a gente está de fora. O Renato Gaúcho está vendo o dia a dia do cara e não está utilizando, é porque o John Kennedy não está merecendo essa vaga, mano. Não, e se bobear, ele não fez desses 4 jogos que ele jogou 90 minutos completos, somando todos, porque ele só entrava no final. E assim, por que eu falo John Kennedy acorda? Porque a gente sabe o que ele pode fazer, mas eu não posso botar ele nas minhas costas e correr por ele. Então, assim, eu acho que o Everaldo é o pior disparado. Até vou pedir para a rapaziada comentar aí a ordem dos atacantes do Fluminense para vocês aí. Cano, John Kennedy e Everaldo, que no caso é a minha. O Cano, para mim, é o craque, mas ele não aguenta jogar sempre. Então, o John Kennedy tinha que aparecer. Do mesmo jeito que quando o Fred não aguentava mais, o Germancano apareceu e começou. Porque o Germancano não chegou titular no Fluminense. Era o Fred. Aí o Fred já não aguentava mais, não estava mais enxergando. Aí o Germancano foi tomando a vaga, tomando a vaga, tomando a vaga, virou o ídolo que virou. E o John Kennedy tem tudo para sair do Fluminense, cara. Já tem um gol em final de Libertadores, é um cara identificado, da base. E aí ele resolve, entendeu? Desperdiçar o futebol dele aí. Não sei se é noite, enfim, tá comendo no rodízio todo dia, que tá parecendo que tá com, entendeu? Aquelas barrigas de verme. Então, assim, era ele botar a cabeça no lugar, mano. E o Fluminense ia ganhar um centroavante que ele precisa para esse momento do campeonato. Aí, pra fechar, titular, banca e vende. Esse trio já tá aqui. Fala tu, Fernando. Quem é o titular, quem Titular você banca e quem Germancano, você vende? banco John Kennedy. É difícil alguém querer comprar o Everaldo, mas o Everaldo eu entrego. Em vez de vender, entrega. Entendeu? Chama o 99 Pop e leva ele para qualquer lugar. Nicolas. Mano, eu não acho o Everaldo tão horrível assim, mas realmente ele não é um jogador para um time no nível do Fluminense, principalmente com o que o Fluminense está acostumado. O Fernandão lembrou bem Fred, depois Germancano, John Kennedy da base metendo gol em final. Então não tem como ser diferente do que o Fernando falou. Germancano titular, porra, o patrão, como ele já tá naquela transição, 40 anos, John Kennedy no banco, e Everaldo bota qualquer merda nesse teu pé e vai Não, pra vem de puta que ser, vem de pariu, meu ser. parceiro. Até o cara que gosta um pouco do Everaldo, ele já sabe que o teto dele é aquele ali. Não vou discordar de vocês. Eu só inverto. Pós-parada agora da data FIFA, já começa com o John Kennedy correndo hoje para ele ser titular e o Cano no banco. Vamos começar essa nova era do Fluminense. Acabou, filho. O John Kennedy tem que só chamar a responsa, né? Mas é Tem que isso? perder uns 5 quilos. Exatamente. Fazer uma Beleza. sauninha para desinchar. Papo reto. É isso, rapaziada. É Tamo isso. junto. Torcedor tricolor aí, vai deixando a sua opinião nos comentários. Fala qual dos três aí você vende, você deixa como titular e você deixa como reserva. Dá o likezão, se inscreve, tamo junto, hein? Valeu. Valeu.